Que cena maravilhosa, que cena, contemplem essa cena linda, essa cena bonita, traços lindos, o efeito tá maravilhoso, já entrou pro top 10 cenas de animes que eu anotei aí na minha vida de consumidor de anime e tá muito bom. E hoje a gente vai falar sobre esse episódio que saiu aí. Eu não falei dos outros episódios porque eu não tinha começado o canal muito bem, mas eu vou começar a falar a partir daqui. Tamo na reta final aí, última temporada de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, e então vamos falar sobre esse episódio 6 que saiu, episódio sensacional aí, muita treta, muita batalha, então fica aí comigo no vídeo e bora, vamos falar sobre esse episódio. Solta a vinheta. Bom, galera, se você não é inscrito aí, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo ao canal Tudo Nerd. E aqui eu vou falar sobre algumas coisas nerds, geeks. Então hoje a gente vai falar sobre Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, o episódio 6 que saiu, última temporada, a temporada 4 que estão liberando aí. Teve muita mudança, mudou de estúdio que produzia o anime, mas eu tô gostando muito da qualidade desses episódios, tô achando sensacional. Perdi algumas a estreia, acho que do 1 e do 2, porque eu não tava com acesso para pegar os episódios e tudo mais, e não consegui ver. Fui ver depois, então acabei atrasando um pouco para ver os episódios, mas depois eu acompanhei do 3 em diante e aí consegui ver, e aí chegamos nesse episódio 6 que está sensacional. Eu não tinha lido o mangá de Shingeki no Kyojin, eu comecei a ler um pouco tempo atrás, aí, um mês mais ou menos eu comecei a ler, e tô exatamente um pouquinho na frente dessa parte aí em que o anime está, e muito bem adaptado. Tô achando sensacional, maravilhosa a adaptação. Claro que eles têm que correr com algumas coisas, porque é uma temporada só pra fazer praticamente toda a parte final do anime ainda, que ainda tá finalizando. Ainda tem capítulo ainda pra ser lançado, ainda não acabou. Mas eu acho que Shingeki no Kyojin já se destaca como um dos animes mais tops aí, cara, da década, eu acho. Posso até falar isso. Tá no top list aí de qualquer galera que curte anime. E o episódio ele abre com o Tybor, né, se despedindo da família dele, o que eu achei interessante. Você começa a perceber que a família dele, principalmente a esposa dele, tá abalada com a ida dele, a saída dele aí da casa para ir para fazer o pronunciamento lá e tal, que a gente viu no episódio 5, no final do episódio 5 lá, que ele faz a declaração de guerra e tudo mais. Então a esposa dele parece que tá se despedindo, ele tá se despedindo da esposa dele, então a gente começa já a perceber que já tava tudo planejado, que ele já tinha tudo no esquema, já tava sabendo do que poderia acontecer lá naquele discurso que ele ia fazer. E logo em seguida a gente vê ele numa carruagem com o comandante lá dos Marlenianos, falando sobre como eles deixaram o pessoal da ilha chegar muito próximo e sem perceber, se preocuparam com as outras guerras que eles estavam tendo, com os outros problemas que eles estavam passando, e acabaram deixando o pessoal da ilha ali atravessar o oceano, chegar muito próximo sem que eles percebessem, para agora já estar cercado de todos os lados, digamos assim. E aí você começa a perceber que eles já sabiam do que poderia acontecer, eles já estavam cientes do que iria acontecer, eles já estavam planejando meio que uma medida de contenção. Ele pede para colocar os próprios Eldianos na frente, porque ele sabe que que ele tem que proteger são os Marlenianos para evitar, né, qualquer perca de Marlenianos. Então eles começam a pensar num plano B, e aí ele já faz toda a trama, e aí o comandante dos Marlenianos já fala para ele que eles são os demônios também, porque eles pensam em tudo, e ele tá fazendo ali um papel muito importante para a sociedade dele. E aí você vê que eles já estavam tentando evitar contra-atacar, mas o que era bem difícil, já que eles não sabiam qual era o plano do inimigo, não sabiam o que o pessoal estava pensando. E aí corta pra cena já do Tybor lá, do Willy Tybor todo espedaçado lá, caindo da boca do Eren, o que é uma cena muito impactante. E o Eren mostra essa cena aí que eu mostrei no início do vídeo, mostra ele lá com o sangue pela boca aqui, o olho brilhando, uma cena muito
foda, vou dizer assim, a palavra certa é essa. É muito foda mesmo, uma cena bem, bem marcante. E aí começa o ataque, o massacre de um lado pro outro, o pessoal morrendo, o Eren corre em direção aos soldados e começa a bater, começa a fazer um escarcéu. E enquanto isso, o comandante lá está perplexo. Ele sabia que poderia acontecer, mas não imaginava que ia acontecer dessa forma. Então ele realmente está bem atordoado. O pessoal fica agoniado, o comandante de um lado para o outro. E aí começa a acontecer várias coisas. Enquanto isso, o episódio ele vai fazendo uma transição ali entre alguns núcleos, né? O núcleo da Gabi, onde ela tá toda ferida, e o Udo, que é o amigo dela, tá todo quebrado. Eles encontram a outra amiga lá com uma pedra em cima, porque quando o Titã ataca, vocês sabem que é muita confusão, porradaria, e pedra pra um lado, e morre gente, morre muita morte, e o Eren não tá nem aí. Você percebe que realmente ele tá totalmente diferente do que ele era nas temporadas anteriores, porque ele não tá nem aí, ele tá sentando bicuda, chute, matando inocente, criança, e não tá nem aí. Você percebe que o bagulho tá feio. O bagulho literalmente tá feio. E aí já mostra a Pique e o Porco Galliard, que ficaram presos lá no aquele buraco que eles caíram e tal, no episódio anterior, que era uma armadilha do próprio Eren ali, que ele tramou. E aí você percebe que a Gabi avisou o pessoal dela que ela não estava reconhecendo o soldado que estava levando ela, e pediu para eles seguirem ela, e eles vão lá e resgatam ela. Só que na hora que eles resgatam ela, ela percebe que o pessoal tá chegando voando com as coisas de movimentação 3D, e aí ela fica agoniada, fica desesperada, e em paralelo a isso, ainda o Eren tá atacando lá, e aí a gente percebe que o Willy Tybur não era o Martelo de Guerra, como muita gente achava, né? Todo mundo viu ele lá e a galera falou, Martelo de Guerra e tal, mas ele não era o Martelo de Guerra. O Martelo de Guerra era a irmã dele, né? Eu esqueci o nome dela agora. Vai aparecer o nome dela aí. E aí ela era o Martelo de Guerra. Aí ela se transforma. E aí começa uma batalha. Mas o mais legal é que no meio da, tipo assim, o Eren não tá nem aí. Ele tá muito, muito pistola. E no meio da transformação dela, tipo, ela ainda tá se montando lá. Os músculos ainda estão cobrindo a cabeça. E ela já recebe um socão do Eren lá. E ele vai pra cima e começa a bater muito na nuca, muito na cabeça, muito soco na cabeça. E ela, em um certo momento, ela ativa lá o poder lá do Martelo de Guerra, que ele gera armas, né, através do endurecimento, daquela coisa de endurecer, né, ele gera várias armas. O Martelo de Guerra pode gerar várias armas, inclusive nesse episódio ele gera, acho que 4 armas diferentes. Ele gera a estaca lá, que atravessa o Eren, que eu posso considerar uma arma. Ele gera o próprio martelo, gera a espada e gera a besta. Então são 4 armas que o Martelo de Guerra gera nesse episódio. E aí quando a gente vê lá na hora que o Eren tá atacando ela lá, dando muito soco, ela atravessa o Eren lá com a estaca a primeira vez logo. Aí termina a transformação. E logo em seguida ela pega o Martelo de Guerra e já massacra o Eren, velho. Ele consegue escapar na primeira vez, depois ele não consegue escapar mais, ele já vai, já perde o braço, depois perde uma parte da cabeça, aí ele sai, e aí quando ele sai, o próprio Martelo de Guerra fala, né, o Titã fala pra ele, usurpador e Eren Yeager, diga suas últimas palavras e tal, que lá em Marley ele é chamado de usurpador. Então ela pede pra ele falar as últimas palavras, aí ele fala as últimas palavras dele. Mais ou menos seria, ele fala tipo, agora Mikasa, e aí a Mikasa vem voando já atirando as lanças do dragão lá, os explosivos muito loucos, atira na nuca do Martelo de Guerra, e aí passa pro outro lado. E enquanto isso, paralelo a isso, tá tendo muito ataque. O Udo, amigo da Pique, morre, pisoteado. Eles vão tentar levar ela vê os policiais morrendo lá na frente dela, inclusive o tio dela. E aí nessa hora ela vê a Sasha. O pessoal se reúne lá pra
estão fazendo a maior onda, explodindo tudo quanto é lugar. A gente vê o Jean, vê o Connie, a Sasha, vê toda a galera lá amiga do Eren, inclusive o Flock, que vai ser um personagem pra frente aí bem importante. Inclusive o Flock e o Jean tem uma discussão sobre essa questão de matar civis. O Flock fala pra ele que quando eles foram atacados lá dentro da muralha, muita gente morreu, e se o Jean tinha esquecido disso, que aquilo que eles estavam fazendo era pouco. E aí tá rolando muita onda. A Mikasa chega e fala pro Eren que ele não tinha mais salvação, que ele precisava voltar pra casa. Então a gente percebe que nesse período de tempo rolou muita coisa entre eles, que provavelmente vai ser explicado mais pra frente. Eles vão tentar, acho que através de flashbacks, vão mostrar pra gente o que rolou. E aí ele fala pra ela que ainda não acabou, e aí o martelo de guerra levanta. A gente percebe que o martelo de guerra não possui o hospedeiro dele, né? O portador do Titã não fica na nuca. Então, já que a Mikasa atacou a nuca, e o Eren também tinha dado muito soco na parte da cabeça, principalmente para tentar acertar a nuca, eles perceberam que o portador não estava lá. E aí é nessa hora que ela cria a besta e ataca eles. Aí ele consegue fugir com a Mikasa. Depois disso, a Mikasa vai e o Eren pede pra Mikasa interter ela e enganar ela e tal e tudo mais, que ele vai tentar observar o que tá rolando. E aí nesse momento, quando ele tá observando, ele percebe que o Titã foi gerado através do pé, né? Foi gerado através do pé. Ele lembra do momento que o martelo de guerra foi gerado, que se originou do pé e não da cabeça, não dessa parte do pescoço, como eles geralmente são originados. No caso do Reiner, que é o encoraçado, o próprio Colossal, do antigo Bertholdt e agora do Armin. Então ele percebeu que ela se formava diferente. Ele começa a observar e ele vê que do pé dela sai um fio de vamos dizer, da própria pele, da própria carapaça dela, vai e entra dentro da terra. Aí nessa hora ele ataca lá, vai, se transforma em Titã e puxa lá o bagulho, quebra lá e vê ela tá tipo num casulo, igual a N ficou lá, a Titã fêmea ficou, ela tá lá dentro lá, controlando de lá o próprio martelo de guerra. E na hora que ele desconecta lá, o martelo de guerra cai no chão. E aí quando acontece isso, ele vai comer ela. Aí ele percebe que tem alguém atrás. É o Porco Galhardi com o Mandíbula. Já que ele saiu lá, a Pieck conseguiram se libertar lá. A Pieck foi montar artilharia, porque ela precisa montar artilharia, já que a Pieck não é um Titã que luta corpo a corpo, mas ele é muito ágil e consegue carregar muita coisa. Aí ela carrega aquela artilharia. Ela foi se armar e o porco foi direto pra luta e ficou lá escondidinho lá, espreitando. E aí no momento certo, quando o Eren tava descuidado, que ele ia engolir lá o martelo de guerra, o porco vai lá e ataca ele pelas costas já pra engolir o Eren na dentada bem no pescoço aqui mais ou menos. E aí quando ele coloca a mandíbula aqui, alguém vem e corta lá ao lado da lateral da boca dele, ele não consegue apertar. E aí quando a gente vê quem é, Levi, o monstro sagrado lá da tropa de exploração, muito mal, véio, aquela cara badass dele, véio. Eu tô louco pra arrumar uma camisa do Levi, eu vou conseguir. E aí ele vai lá e corta lá, e aí o Eren consegue se desprender do mandíbula, e aí tenta segurar ele, e aí ele consegue arranhar e tenta fugir, só que o pessoal não deixa explosivo nele lá, os explosivos pra tentar evitar com que ele... E aí ele cai, né, pra tentar evitar com que ele fuja, e aí ele cai, quando ele cai ele começa a ficar desesperado, ele fala, eu sou um titã, e esses humanos estão achando que conseguem me vencer. E realmente são demônios, e tipo, aparece um monte deles assim, voando lá, muito bacana a cena. E aí no final vem o rosto do Levi assim na tela, nossa, velho, muito, muito foda, muito, muito bacana, velho, achei muito sensacional. É um episódio que, diferente do 5 e do 4, que foram episódios onde tem mais conversa, mais diálogo, que são importantes também, mas tem muito diálogo, esse episódio teve muita ação do início ao fim, foi muita porradaria, eu achei bem legal a dinâmica nos episódios. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, né? Eu vou tentar trazer mais episódios desse aqui pra vocês.
tentar fazer mais análise de outros animes, até mesmo os próximos episódios de Attack on Titan. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, eu adorei o episódio, então deixe seu joinha, se eu gostei, fala o que você achou do episódio. É isso aí, valeu, eu fui, falou!